Boa tarde, pessoal. Por enquanto ainda só temos dois alunos, né, o Giovanni e o Henrique, mas eu acredito que os demais devem aí chegar em breve. Essa é a nossa retomada após um recesso aí de mais ou menos um mês aí nessa disciplina. Foi um período que eu aproveitei para tirar algumas férias, né, um pouco além aí do calendário usual, que eu acho que ficou um pouco apertado, mas quiseram fazer essa ideia aí de um período mais longo, aí já prevendo essa parte de disciplinas práticas, aí que eu não sei se isso aí está se aplicando a maioria, né? Mas o fato é que para o nosso planejamento, pelo menos essa disciplina e de outra que eu tenho, análise de sinais e sistemas, é algo que está tranquilo, né? Porque fizeram um período mais longo do que a gente realmente necessitaria para essa modalidade de ensino remota, né? Principalmente por conta de estarem prevendo aí essa parte de laboratórios. Nesse tempo aí, depois de muitos atropelos, aí finalmente a reitoria da Univasf, depois de algumas mudanças no conselho universitário, eles se pronunciaram e finalmente aí tem datas, né, para a retomada aí de atividades. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver esse plano em algum momento, mas tinha lá a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, e é um plano antigo que ele ainda não tinha sido executado porque tinha um bocado de coisa que estava pendente, né? Eles colocaram lá um índice de vacinação muito alto, 90%. Depois tinha lá uns indicadores que não tinha como coletar aquilo dali. Aí foi preciso duas reuniões do Conselho Universitário para pegar e suprimir esses pontos. E aí, depois de algumas negociações com a categoria dos técnicos e assim por diante, eles suprimiram essas coisas, né? E tá essas datas aí que vocês estão vendo. Então, para a gente, o que interessa é o campo Juazeiro, já que eu acredito que a maior parte das disciplinas aí de vocês estejam nesse campus, né? Tem lá fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Fase 1, fase 2, não, praticamente não podia nada. Era algo que, para ter alguma coisa de aula, precisaria estar na fase 3 ou fase 4. E essa fase 3, o que é essa fase 3? Ela está permitindo aí a parte de laboratório prático de vocês. Não é ainda as nossas aulas presenciais, né? Então, se a gente fosse falar aí, aula presencial para a gente, seria dessa fase 4, 4, que é basicamente já no final do semestre, daria o quê? Talvez para fazer alguma prova final, né? Mas eu não sei se vai ter professor que vai fazer isso, porque pode ser que os alunos aí estejam em outras cidades e só vai trazer complicação, né? Mas o mérito disso aí é que o semestre 2021.2, que se iniciará em maio, né, se as previsões estiverem corretas, ele já seria 100% presencial. E aí, né, nesse 3 de fevereiro, o que é que vai acontecer? Essas disciplinas práticas, eu acredito aí que lá na elétrica a gente tem o laboratório de medidas com o professor Almeida. Eu acho que tem alguma tipo física experimental 4 com o professor Télio também aí que está prática. Os laboratórios aí de eletrônica digital 2 aí com o professor Rodrigo, que também vão ser práticas. Aí esses daí vão ter a permissão, né? Tudo legalmente. Eu não sei se já teve alguém que iniciou antes, né? Mas aí, se for seguir as normas da universidade, com tudo bonitinho, aí
3 de fevereiro, que eu acredito que é a quinta-feira da próxima semana. Aí, o Campus Juazeiro ele já poderia ter os seus laboratórios aí funcionando na modalidade presencial, respeitando os protocolos de segurança. E a parte administrativa, né, ela tem meio que umas pegadinhas aí que os setores, né, eles vão ter autonomia. Então, lá eu acredito que o CENEL vai fazer alguma reunião aí para ver se vai ficar atividades administrativas presenciais ou vai continuar remota. Se optar aí pelas atividades presenciais, né, então quer dizer que o Cláudio, lá na coordenação, ele vai trabalhar aí presencialmente a metade do tempo, então não sei como isso seria organizado, né? Poderia atender na metade do tempo, tipo, ou só amanhã, ou só à tarde, ou dias alternados, não sei como é que isso vai ser operacionalizado, né? E também a parte de coordenação, vice-coordenação lá com os professores Joaquim e Ricardo, né? Eles poderiam também realizar as atividades administrativas deles lá presencialmente. Do ponto de vista, eu não sou mais coordenador, né? O lado bom que eu vejo, eu só tenho disciplinas teóricas, então vou continuar com o ensino remoto, mas aí está abrindo a possibilidade de que eu possa receber alunos aí na minha sala para tirar dúvidas, e isso daí é algo que nós podemos fazer, né? Pode pegar aí sobre agendamento, né? Eu não sei como vai ficar essa operacionalização lá no colegiado, mas a ideia, né, que a partir de fevereiro a gente tenha um pouco mais de movimento por lá, né? Porque eu não sei se vocês andam frequentando lá as instalações de Juazeiro, elas estão meio abandonadas, né? Estão meio abandonadas aí, e não é algo bom, né? O pessoal tem campos aí como o CCA, o das ciências agrárias, que está o pessoal aí questionando nas redes sociais, que tem um bocado de problema nas instalações, né? E esses problemas deviam estar lá, né? Só que agora, como o pessoal está voltando aí para as atividades, aí estão vendo aí os problemas que tem. Então, Juazeiro deve estar algo parecido. Foi no ano passado, a última vez que eu passei lá, devo passar esses dias por lá, e assim que a gente tiver nessas fases, né? Mas aí tem, às vezes, um professor ou outro que ainda frequenta as instalações lá do colegiado, mas que fica lá com a porta fechada, né? Porque não tem o assistente administrativo trabalhando. Biblioteca, eu acredito que também, né? Eu espero que o setor opte por retomar aí também essas atividades na fase 3, né? Eu não estou sabendo ainda se tem, né? Porque é muito duro essa questão de nós estarmos com aulas sem oferecer livros para vocês, já que as tratativas aí para ter bibliotecas virtuais, elas não foram adiante, né? A universidade parece não tinha dinheiro para pagar, e fica a gente com essas condições insalubres para as aulas remotas ou virtuais. Então, isso aí eu não sei se boa parte aí está no eixo Petrolina ou Juazeiro, ou se estão nas suas cidades de origem, né? Isso aí é outro problema, mas eu espero que isso seja o ponto aí de retomada para a gente voltar a um pouco da normalidade que tínhamos antes, né? Porque esse formato de ensino ele já está muito desgastado, tanto aí para professores quanto para alunos, né? A gente não fixa bem as coisas, tem essa questão de tempo, a dificuldade
cumprir prazos, e é algo que eu sinceramente, se eu estivesse do lado aí do aluno, eu não ficaria feliz em concluir o meu curso numa modalidade dessa, né? Até a colação de grau, pessoal, não está tendo a chance de colar o grau lá presencialmente no auditório, tem aquelas cerimônias aí através de Google Meet, né? Não é algo muito agradável. Mas é isso, né? Então, nós estamos aí retomando a disciplina. Eu vou fazer vou meio que começar revisando um pouco a parte da última aula, e depois vou prosseguir no que estava faltando aí para a gente, né? E a gente dá sequência do assunto. Eu estou devendo ainda para vocês alguns exercícios que fazem parte aí do nosso programa de curso, né? Porque eu meio que dividi aí a parte assíncrona correspondente a exercícios e talvez algum programa de computador para vocês fazerem. E isso aí eu espero disponibilizar para vocês em breve. Já elaborei algumas questões, falta concluir para abordar essa parte inicial de modulações digitais. Então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui um pouco. Vamos ver aqui, né? Então, o que nós tínhamos visto aí, né, na última aula aí, ainda em dezembro do ano passado, foi a representação de sinais modulados, e vimos aí alguma coisa de modulações sem memória. Faltou falar um pouco aqui da ideia com memória. Eu vou pegar e vou dar alguns exemplos aí para a gente. Então, a ideia básica é que se tenha bits de informação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui uma sequência de bits, que essa sequência ela está alimentando um modulador que é representado aqui por este bloco. Então, a ideia é agrupar um grupo de K bits, e cada bloco aqui de K bits, ele vai corresponder aqui a um símbolo ou uma forma de onda. Então, aqui nós chamamos esse esquema de sem memória porque a forma de onda que está saindo, né, ela só depende do bloco de bits da entrada aqui. Então, ela não depende do que veio anteriormente. Então, nós chamamos isso aqui de um esquema aqui sem memória. Então, isso aqui, nós temos um conjunto aqui de M sinais. Então, imagine aqui que você tenha, você pega um bloco aqui de 2 bits, o K seu igual a 2, então nós vamos ter 2 elevado a 2, que dá 4, M igual a 4 sinais. Então, você vai ter aqui na saída 4 sinais ou símbolos que nós chamamos. Então, professor, qual seria o tamanho de K? Tem K, tamanho mínimo ou máximo? Não tem máximo nem mínimo, né? Então é variável aí. Os valores típicos, né? Que se a gente fosse colocar hoje em dia, se a gente for pensar aqui no M, né? O M, como é uma potência de 2, o M aí, um valor típico dele aí é 256. Então, nós teríamos blocos de 8, né, por exemplo, né? 2 elevado a 8 dá 256. Né? Mas isso aí pode até você ter o K igual a 1, que é uma modulação binária, que nós teríamos só 2 formas de onda. Né? Então, você teria a forma típica. Sim, as aulas estão sendo gravadas, sim. Elas estão indo lá para o YouTube, e depois aí
YouTube eu disponibilizo a gravação aí para vocês. Então, fiquem tranquilos aí com isso. Então, né, nós vamos ver alguns exemplozinhos aí para de forma de ondas e tipos das modulações estudadas, né? O outro esquema é o com memória, é um pouquinho mais sofisticado, a gente vai dar uma olhada nele aqui depois, mas aí vamos pegar aqui os tipos aí que nós temos uma olhada, que foram a PAM, modulação de amplitude de pulso, e aqui o PSK, que vem depois, né, e o QAM. Né? Então, a gente tem essas três aqui, basicamente. Então, eu vou sair um pouco aqui desta tela e vamos aqui para outra aqui. Deixa eu pegar aqui. Por acaso aí alguém tiver alguma coisa, pode até me interromper com a voz, que eu acho que fica melhor, né? Se eu só ajustar aqui direitinho, né? Então, uma das primeiras aí modulações aí que a gente estuda, né, é o que nós chamamos de modulação por amplitude de pulso. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós vamos transmitir aqui o Mzão sinais, aqui dessa forma, acho que aqui fica mais fácil de ver. Então, imagine aqui que o seu M seja 2. Aqui, vamos pegar aqui nesse primeiro caso. Quais são quer dizer, a quantos bits isso aqui corresponde, né? Nós sabemos aqui que M igual a 2 é igual a 2 elevado a 1. Então, nós vamos ter aqui K igual a 1. Então, isso aqui nada mais é do que uma modulação binária, que você vai pegar o bit 0 e vai associar uma forma de onda que a gente pode chamar aqui de S1, e eu chamar aqui de S1 de T, e o bit 1 a uma forma de onda S2 de T. E como é que vão ser essas formas de onda? Bem, é o que está aqui nessa expressão, né, que nós vamos ter aqui. Se o M igual a 2, então nós vamos ter, M igual a 2, nós vamos ter esse AM aqui das amplitudes, ele vai ser o mais ou menos 1. Então, nós vamos ter dois sinais. Nós vamos ter um sinal S, poderíamos chamar aqui S de mais 1, né? Aqui correspondente a essa amplitude mais 1, correspondente a mais, né? Pegar aqui essa expressãozinha, raiz de EP, né? E aqui o outro aqui, S menos 1 igual a menos raiz de EP. Isso daqui são pontos poderia dizer, no espaço de sinais aqui, são esses dois pontos. Então, a gente vai ter uma coordenadazinha aqui, que vai ser raiz de EP desse lado e menos raiz de EP desse lado. Então, isso aqui são, poderia dizer, vetorizinhos unidimensionais que têm essas amplitudes. Que formas de onda isso aqui corresponde? Bem, aí a gente vem aqui para o que está aqui desse lado. Então, imagine aqui que isso aqui seja um sinal passa baixo. Então, o sinal, se for pegar aqui, S mais 1 de T, vai ser quem? A amplitude AM, que nesse caso vai ser o mais 1, né? O raiz de EP, e aqui o sinalzinho φ de T, que ele depende, né? Se você estiver considerando um sinal passa baixo, então esse φ de T vai ser o P de T raiz de
EP. Então, né, eu faço aqui a derivação disso aqui, né? Então, isso aqui, o raiz de EP cancela com raiz de EP. Isso aqui é simplesmente mais P de T. Se você fizer a mesma coisa aqui para o sinalzinho, o menos 1, você vai ter aqui menos P de T. Então, nada mais é do que você está mandando duas coisas binárias, né? Você manda o quê? Um pulso P de T positivo e um pulso P de T negativo. Aí você diz, e o formato desse P de T? O que é ele? Bem, esse P de T, aí ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser o mais usual que nós temos, é você escolher um P de T do tipo retangular. Então, você teria aqui uma certa amplitude, que a gente poderia chamar de A, e aqui a duração do símbolo, que a gente pode chamar de T ou TS, ou assim por diante. Então, o que é que você estaria transmitindo na realidade? Você transmite tiver fazendo essa associação que nós estamos fazendo aqui. Bit 0 é o negativo, então, se a gente for pegar aqui, bit 0 corresponde ao sinal S menos 1 de T igual a menos P de T, e isso aqui no espaço de sinais corresponde ao vetorzinho que ele tem a coordenada lá menos raiz de P, da energia aqui do P. Então, corresponde a esse pontinho, né, lá no espaço de sinais, o bit 1, ele corresponde ao sinalzinho S mais 1 de T, que é o mais P de T, e isso aqui vai corresponder aqui a S mais 1, o vetor a raiz de EP, né, da energia aqui do sinal. Bem, né, então isso aqui é uma forma de pulso que eu posso ter, mas tem várias outras, né? Eu poderia ter um PDT de uma forma aqui, um formato mais arredondado. Tem aqui as estruturas que a gente chama do cosseno levantado, que é um pulsozinho parecido com esse aqui, mais arredondado, só que ele tem aqui uma estrutura dessa, então é como se você desse aqui alguma espécie de atraso nisso aqui, né? Todas essas modificações, esses arredondamentos, é feito para você diminuir a banda lá da transmissão. Mas o que a gente poderia dizer mais simples aí de ser estudado é um formato deste aqui, um formato retangular. E se você tem um formato retangular, a gente pode dar nome aos bois, né? Então, vamos pegar aqui para esse caso aqui o pulso retangular. Qual é a energia do pulso? A energia do pulso vai ser a amplitude ao quadrado vezes o tempo, então a gente tem ao quadrado do tempo. E aqui, né, você poderia ver, né, que essa posição aqui no espaço de sinais que está aqui, ela é proporcional à amplitude do pulso. Se o pulso tiver uma amplitude maior, esse pontinho vai se deslocar mais para lá, né? Esse mais para cá, né? Se o pulso tiver uma amplitude menor, uma energia menor, ele vai estar mais juntinho, né? Então, essa aqui, nós vimos esse exemplo com dois sinais binários, mas vamos pegar aqui, se nós pegarmos aqui o M igual a 4, aí você já vai ter o seu AM, as suas amplitudes, elas vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 3. Então, os seus, se fosse pegar as coordenadas, essa daqui é raiz de EP, essa daqui é o 3 raiz de EP, né? Seguindo aqui o
o processo, né? Está falando, e aqui a gente teria menos raiz de EP e essa outra menos 3 raiz de EP. E isso daqui também vai corresponder aos sinaizinhos, né? Se a gente fosse pegar ou também fazer essa mesma historinha, você vai ter os 4 sinais, um sinal que é o P de T, você vai ter o segundo sinal, que é menos P de T, o terceiro sinal, que é 3P de T, e o quarto sinal, que é menos 3P de T. Então, o que é que você está fazendo em relação ao anterior? Você está mudando as amplitudes. Se nós formos pegar ainda o pulso retangular, você teria um pulso aqui para cima, um pulso aqui para baixo, depois você teria aqui um com uma amplitude, vou botar aqui, amplitude 3 vezes maior, né, que é essa. 3, né, aqui. E o outro, né? E um para baixo. Para baixo, exatamente. Era essa a minha dúvida, mas quando o senhor fez esse exemplo aí, eu consegui identificar. Melhorou, né? Porque o senhor estava pegando só a parte positiva e o menos EP eu não estava conseguindo visualizar direito, mas quando eu vi a amplitude aí eu fiquei me questionando, sim, se a amplitude for negativa ali, na hora que for menos EP, o professor não demonstrou graficamente, mas agora pegou de boa. Que bom. Sempre porque eu pensei que tinha algum corte, tá entendendo? De limitador de sinal, para ser tipo pulso positivo. Ou modular, não sei, mas tá de boa. Sempre a gente procura um pouco essa simetria, né? Positivo e negativo, isso aí vai manter a energia média, que a gente chama da constelação, né? Como sendo zero, né? Então, é algo aí, você tem essas amplitudes positivas e negativas, é algo bom, né, para ter. O senhor vai colocar algum que possa sair, ou que vai ter, não sei se tem algum tipo de exemplo que saia função seno e cosseno, ou a gente vai utilizar mais em relação a pulso quadrado mesmo? Não, temos sim. Observe que aqui, né, quando a gente tem esse formalismo aqui no espaço de sinais, basicamente o que nós temos aqui são pontos, né? Uma coordenada. Qual a diferença quando um caso desse, e se nós tivermos uma forma, um pulso base, né? O seu pulso aqui, algo senoidal. Vou pegar desse tipo aqui. A diferença só estar usando essa expressão que tem aqui nesse embaixo. SM igual a M raiz de EG sobre 2. Por que apareceu esse EG sobre 2? É exatamente porque tem essa estrutura senoidal. Aí, quando você vai calcular a energia lá, aparece o fator de 2 e está isso aqui para compensar. Mas a gente também, né, poderia fazer a mesma coisa, pensar aqui num binário aqui desse caso. Então, se for pensar aqui, a M igual a mais ou menos 1, com M igual a 2. Então, estamos usando essa expressão de baixo, então a sua forma de onda S mais 1 seria o raiz de EG sobre 2, e E menos 1 é menos raiz de EG sobre 2. A diferença aqui, né, que ao invés de raiz de EP e menos raiz de EP, você tem agora mais ou menos raiz de EG sobre 2. Em termos de forma de onda, a forma de onda é essa aqui comportadora. Então, o S mais 1 de T vai ser amplitude mais 1. Isso aqui embaixo, né? Raiz de EG sobre 2. Aí você pega o φ, que raiz de 2 sobre EG. Isso vai cancelar um com o outro e vai ficar aqui só o
G cosseno de 2π FCT. Então, a forma de onda, na realidade, aqui é mais um G cosseno de 2π FCT. Então, aqui, eita, acabou misturando, né? Vou pegar aqui, mas tá meio bagunçado, mas vamos lá. Ver se eu endireito um pouquinho aqui. E a do menos 1 vai ser menos G cosseno de 2π FCT. Então, aqui nós temos duas formas de onda. Você vê que aparece um G. O que é esse G? Esse G pode ser um pulso, como o P de T aqui. Pode ser um pulso retangular. Se você tiver um pulso retangular, então o que é que vai acontecer? Se pegar aqui os gráficos de mais 1 de T e S menos 1 de T. Vamos pegar aqui o G retangular. Então, você teria um formato aqui de retangular, como envelope, e aqui você tem o desenho lá do seu G cosseno. E da outra parte, né, o menos G, o menos G cosseno, menos G cosseno é como se você fizesse aqui uma inversão de fase. Então, pega aqui, né? Seria mais ou menos a mesma forma de onda, mas com defasamento aqui de π. Então, são essas as suas duas formas de onda. Isso se o G for retangular, mas o G ele pode ser arredondado também, como esses outros aí. Se imagina aí que você tem um G arredondado, então o que é que vai mudar? Vai mudar o envelope, então você poderia ter uma forma de onda assim. E aqui a outra, né, é só inverter a fase desse camarada. Praticamente não ia mudar, só a fase mesmo. Só a fase. Tanto é que esse PAN binário, ele vai ser a mesma coisa do que o PSK binário. Então, é a mesma coisa, porque ele só tem essa... Ele fica equivalente, né? Porque se pegar essa identidade, isso daqui vai ser o G cosseno de 2π FCT menos o π. Né? Eu acho que é isso. É cosseno disso, cosseno de π, que dá menos 1, mais o tal. Aí aparece esse menos que está aqui. Então, ele é equivalente a uma mudança de fase de π. Né? Então, esse aqui é o PAN. O que caracteriza, se fosse pegar aqui, é a variação das amplitudes. Então, você tem aqui duas amplitudes, depois aqui 4 amplitudes diferentes, várias amplitudezinhas aí, né, de acordo com a quantidade de sinais aqui que você quer transmitir. Né? Então, eu vejo que os sinais eles vão ter amplitudes diferentes e, consequentemente, vão ter energias diferentes. Eles não têm a mesma energia. E a forma de onda varia muito. O importante é observar, né, que quando você olha aqui para o espaço de sinais, como está aqui, isso aqui é o espaço de sinais, a gente não tem nem muita ideia da forma de onda que está sendo transmitida. E pode trabalhar com isso, só com espaço de sinais, que desde que você esteja considerando uma base, a gente chama uma base ortonormal, ou seja, uma base que, se pegar a energia desses elementos dessa base, a energia do φ, ela vale 1. Então, você pode trabalhar aí com esse espaço sem problemas. Né? Vamos prosseguir para o próximo. Então, o próximo aqui é o PSK. É interessante a gente dar uma olhada aqui, tanto nas formas de ondas gerais, quanto no espaço de sinais. Então, aqui eu tenho uma expressão que eu acho que é a mais ilustrativa. SM de T é o G cosseno de 2π
FCT mais o 2π sobre M menos 1. E aqui o M vai ser a quantidade de sinais que eu tenho, né? A quantidade de símbolos. E aqui tem esse índicezinho M. Então, aqui esse M aqui vai variar de 1 até M. Então, vamos pegar os casos aqui. Se o M for 2, então nós vamos ter o Mzinho, varia de 1 a 2. Se o M for 4, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 e 4. Em termos de forma de onda, nesse caso aqui, nós vamos ter a forma de onda S1 de T igual a G, cosseno, aí tem uma parte que é a mesma, 2πfct, e aqui vem a primeira fase, né? A primeira fase, aí você bota 2π dividido por 2, vai dar π, aí π vezes M, que vai ser 1 menos 1 dá 0, aí você vai ter 0 aqui. E a segunda forma de onda vai ser G cosseno de 2πfct. Aí faz a mesma coisa também, né? 2π dividido por 2 dá π. E na hora que você pegar o S2 aqui, 2 menos 1 dá 1, então vai ser π. Então, tem 0 e π. Então, tem uma diferença entre esses dois sinais de uma fase aqui de π. Então, se você for representar aqui, o gráfico também é parecido com aquele que fez do Pan. É só uma inversão de fase de π. Quando vai pegando aqui as outras mais interessantes, né? Então, esse aqui foi o M igual a 2. Se for pegar aqui o M igual a 4, então nós vamos ter S1, S2, S3 e o S4 de T. Então, S1, agora, usando a expressão, o M vai ser 4, então nós vamos ter aqui o 2π dividido por 4, então você vai ficar aqui com um π sobre 2. Pi sobre 2, professor. Oi? Não, tranquilo. Professor, eu consegui pegar essa parte. Só uma dúvidazinha. O que vai complicar aí é só a quantidade que varia M, né? É só exatamente a quantidade de símbolos aqui, né? Então, porque eu não poderia, por exemplo, nesse primeiro, como M é igual a 2, tá de boa. Mas tem algum padrão, por exemplo, se N for, sei lá, varia de 1 a 10, por exemplo, calculando só os dois primeiros, ele não se repete não, ou tem que fazer de todos mesmo para saber? Aqui, olha, o que nós vamos ter, esse 2π sobre o M, né, que nesse caso aqui vai ser o π sobre 2, isso aqui vai ser a diferença entre as fases de cada um, né? Então, se a gente for pegar aqui o primeiro, né, você vai pegar o Mzinho igual a 1, então eu vou botar aqui em termos de fase. A primeira fase, θ1, vai ser 0. Nesse caso aqui, a segunda fase, você pega vai ser o θ2 igual a π sobre 2. Né? A terceira fase aqui vai ser o 3π sobre 2. E a quarta fase vai ser nesse caso aqui, deixa eu ver, tem... vou ver aqui, se não baguncei aqui, né? Vai ser π sobre 2, M menos 1. Então, 0. Quando M for 2, vai ser isso aqui. Quando M for 3, vai ter... θ3 é π. E o θ4, aí sim, é o 3π sobre 2.
Vão ser essas fases, né? Normalmente, às vezes, o que é que acontece, né? Vê que tem aqui um 0, π sobre 2, às vezes você tem um offsetzinho, que é igual para todos, né? A pessoa pode somar tipo um π sobre 4 aí, que é constante para todo mundo, e isso aí tem algumas propriedades, né? Aqui fica meio ruim da gente desenhar as formas de onda, mas o que é interessante é nós olharmos como é que fica essas coisas no espaço de sinais, que é a ferramenta que nós usamos, né? Se for olhar aqui para os vetores aqui da constelação, o que é que o PSK, como é que você vai fazer, né? Vai ter duas funções de base, então, se for olhar aqui, vai ter o sinal φ1 e o sinal φ2 de T. E que é que você vai representar? Você vai representar isso aqui como pontos aqui, né? Então, vamos pegar aqui, se for pegar aqui o caso do binário, né? O do binário deve dar aqui um ponto aqui, outro ponto aqui, né? É o caso meio óbvio. Só botar aqui para a gente ver aqui, né? Então, m igual a 2, foi aquilo que a gente viu, né? O que é que vai ser as suas coordenadas? Vai ser, vou pegar S1, o raiz de EG sobre 2 é comum, então eu posso botar aqui, raiz de EG sobre 2, e aqui o primeiro vai ser o cosseno de 2π sobre o 2, vai ser π, vezes aqui, aí você bota 1 menos 1 dá 0, então um é o cosseno de 0 e outro aqui vai ser o seno de 0. Então, isso aqui vai me dar os pontos raiz de EG sobre 2, cosseno de 0 é 1 e aqui é 0. Então, o que é que está dizendo? Que você vai ter aqui o S1 aqui, e vai corresponder ao ponto raiz de EG sobre 2, 0. Esse daqui. E o outro, né, quando você faz aqui, o M continua 1, o S2, mesma coisa, raiz de EG sobre 2, aí fica o cosseno de π vezes, vai ficar aqui o cosseno de π, e o outro aqui é o seno de π. Então, aqui vai ser menos 1, então fica raiz de EG sobre 2, menos 1 e 0, como está aqui. Então, esse ponto aqui, o S2, né? Raiz de EG sobre 2 e menos, né? E aqui o 0. Então, observe aqui que você tem dois pontos aqui na constelação, correspondente a dois sinais, né? E a ideia do PSK é que eles estão dentro de um mesmo círculo. Eles possuem aí vou pegar a mesma energia. Isso aqui nós podemos verificar se nós fizermos aqui os outros, né? Se você quiser fazer os outros. O que é que vai ter nos outros aqui? Pelas fases que nós calculamos, você vai ter aqui um no 0, depois você vai ter aqui um no π sobre 2, vai ter um aqui no π e vai ter outro aqui no 3π sobre 2. Eles estão aqui no mesmo círculo. Você poderia ainda, né, como eu falei, aquilo, ao invés de usar essa que está aqui, construção, a gente poderia dar um offset, um deslocamento aqui de π sobre 4, e a gente teria também uma constelação aqui equivalente também. Isso aqui ainda é PSK. Vou pegar aqui para ter, vou pegar a expressão, né? Basta que você pegar e fazer uma mudançazinha aqui nos sinais, né?
Mas o que é que isso aqui está correspondendo? Né? Cada pontinho desse corresponde a uma forma de onda dessa. Vai ter um S1, um S2, um S3 e um S4. Aí vai ser um G, um cosseno, vai ter a parte fixa, que é 2πfct, e a fase. Que a fase é 0, depois a fase é π, depois a fase é o 3π sobre 2, tem o π sobre 2, estou esquecendo, né? E o π, né? Eu só pegar, abrir dentro, chegou alguém aqui. Então, são esses 4 sinaizinhos. Então, você pode ter aí o que chama, for pegar as que recebem nomes especiais, for pegar normalmente, se você tem aqui o m igual a 2, que isso é binário, nós chamamos isso aqui de BPSK. São esses com 2 sinais. M igual a 4, o pessoal chama de QPSK, 4 sinais. E depois, né, à medida que vai aumentando, isso aqui normalmente se escolhe potências de 2, porque você tem um sistema binário como base. Se você tiver M igual a 8, já se chama isso aqui de 8 PSK. Aí vai, né, 16 PSK, e assim por diante. Né? Então, você tem esses pontos, isso aqui é uma coisa, e ainda, né, se a gente fosse pegar, ainda tem o mapeamento disso aqui para bits. Porque você poderia, tipo, usar uma construção dessa, 00, 01, 10 ou 11. Isso aqui é uma forma de fazer. Eu poderia fazer algo mais diferente, tipo aqui, vou pegar aqui 00, vou botar aqui 01, 11 e 10, algo aqui desse tipo, né? Eu acho que vocês já devem ter visto lá em eletrônica digital alguns desses tipos de mapeamento lá, deve ter ouvido falar lá do mapeamento chamado de Gray, que é um que é bastante utilizado aqui em comunicações, porque se pegar aqui símbolos vizinhos, né, 01 com 00, eles diferem em apenas um bit. A mesma coisa aqui vai para 10 aqui com 01, eles diferem só em um bit, e aqui também embaixo aqui eles diferem só em um bit. Já em relação a esse outro esquema, esse que está aqui do lado, você vê, né, que esses dois aqui que são adjacentes, eles diferem em 2 bits. Então, é algo que não é muito recomendado. Então, nós temos, né, se for pegar, é sempre bom ter a visão do todo. Então, o que é que o modulador está fazendo? Se tiver aqui, por exemplo, um QPSK, né? O QPSK é M igual a 2, M igual a 4, o K igual a 2, então vai vir 00, 01, 10 e 11. São as possibilidades. Aí você vai ver aí qual é o seu tipo de mapeamento aí, o que é que você escolheu, né? Se você escolheu esse que eu usei aqui, o com Gray, ou um desse outro aqui. Imagine aqui que foi esse daqui, então a gente teria, né, o 00 correspondente à forma de onda S1 de T, o 01 a S2 de T, o 10 é de baixo aqui, o S4 de T, e o 11 a S3 de T. E essas formas são dadas pelas expressões, e cada uma, né, corresponde a um ponto lá, um vetor no espaço destinado. Aí o modulador vai ficar fazendo isso, né? Então é algo aqui relativamente simples a construção, né? Aí depois o pessoal fica
fazendo coisas, dependendo aí se você quer melhorar ou aprimorar alguma coisa, né? Onde é que você pode trabalhar se você quiser melhorar o espectro? Você pode trabalhar nessas formas de onda aqui. Como eu falei para você, né? O que você está transmitindo pode ser algo baseado num pulso retangular, ou pode ser algo baseado num pulso mais arredondado, né? Pode ser feito isso aqui. Do ponto de vista da análise de sinais, do espaço de sinais, não tem diferença entre esse e esse. Mas, se for ver o espectro, né, o Fourier de um sinal desse de cima para o Fourier de um sinal desse de baixo, tem diferenças. E aí são esses processos de otimização que se pode levar em conta. Então, eu falei aqui, né, das duas, né, o PAN e o PSK, e depois a gente vem se a gente fosse pegar, a união dos dois, né? Você variar tanto a fase quanto a amplitude. E é o que nós chamamos de QAM, e o QAM é a modulação que eu diria que é a mais utilizada hoje em dia, né? Você tem os QAMs aí na televisão digital, nessas transmissões de dados aí também esses padrões de telefonia móvel, né? O QAM está sendo utilizado junto com outras tecnologias. E o que é que você faz isso aqui? Você amplia, você mistura, né? Você tanto modifica a amplitude quanto a fase. E o que é que você faz isso, né? Você vai ter aqui, ao invés de ter só uma fase ou só uma amplitude, você tem em geral aqui um número complexo que a gente pode decompor isso aqui numa representação aqui real. Então, você note que você tem aqui um termo do cosseno e um termo do seno. E você pode mexer nos dois. Você pode mexer aqui na amplitude do termo do cosseno, AMI, isso aqui é um índice que você vai modificar, e você pode mexer aqui na quadratura, né, no termo do seno. E dependendo como você mexa nisso aqui, você tem a sua constelação. Então, a sua informação ela vai estar aqui nessas duas amplitudes. Então, tem alguns formatos que ajudam a ver melhor aqui um pouco o sinal. Eu poderia visualizar ele aqui numa forma, uma espécie de forma polar, né? A gente está juntando isso aqui. Então, você nota que você tem uma amplitude, o RM, que pode ser representada aqui como a raiz desses termos, AMI ao quadrado, AMQ ao quadrado, e tem uma fase aqui, um θ. Então, veja que mexer no AMI do AMQ é equivalente a você estar mexendo na amplitude, o RM, e estar mexendo na fase. Então, você mexe nos dois. Né? Só relembrando, o PAN você mexia só na amplitude e o PSK você só mexia na fase. Né? Então, se você pegar aqui, o PAN é um caso especial do QAM quando você não mexe aqui na fase. Da mesma forma, o PSK é um caso especial do QAM quando você só mexe na fase. Então, essa a ideia. Aí, né, vem a questão das formas de onda aí do espaço de sinais aqui, elas são, a base é similar à base do PSK, o Φ1 e o Φ2, então o Φ1 e o Φ2 são o mesmo lá do PSK, então vai ser uma base de duas dimensões, vou pegar aqui Φ1 e Φ2, e quais vão ser as suas coordenadas? As suas coordenadas vão ser dadas por essa expressão. Né? Então, você pega o AMI vezes o raiz de AG e o AMQ raiz de AG sobre 2. A forma como vai ser a sua constelação vai depender da forma como você atribui esse AMI e AMQ.
Qual é uma das formas mais usuais de fazer isso? É usar aqui uma constelação que a gente chama de retangular. Retangular é para ele ter esse formatozinho aqui, vocês veem aqui em formato de retângulo. Então, para isso, os AMI e o AMQ, eles vão ter que ter esse formatozinho, eles vão ter que esse 2M menos 1 menos M. Né? Vou pegar aqui. Então, vamos pegar aqui um Mzão igual a... vou ver aqui. Essa daqui, como ela é retangular, ela tem que ser, quer dizer, mais quadrada, né, do que retangular. A gente teria, para ter essa simetria aqui, fazer com esses valores, m igual a 4. Né? Então, se pegar m igual a 4, for começar aqui com 1, então, dá 2 vezes 1 menos 4. Então, dá 2 menos 1 dá 1, menos 4 dá menos 3. Né? Então, você tem aqui os valores menos 3, depois você fica 2 vezes 2 menos 1 menos 4, dá menos 1. E depois vai dar os valores positivos. Né? Vai dar 2 vezes 3, menos 1 menos 4, dá mais 1. E 2 vezes 4, menos 1, menos 4, que dá 8, menos 5 dá mais 3. Então, você teria aqui for pegar, né, as combinações aqui possíveis. Vou pegar aqui. Isso aqui está em ambas direções, então você teria aqui o menos aqui, né? Aí, pegar aqui. Deixa eu ver se é assim mesmo, se eu não estou me atrapalhando aqui. M igual a 4, for pegar, tem 4 sinais aqui. Eu acho que eu contei aqui demais. Eu passei não sei se eu passei da conta aqui. M igual a 4, eu deveria ter isso aqui. Depois eu dou uma olhada direitinho aqui, né? Mas aí, for pegar M igual a 4, for pegar M igual a 16. Vamos contar aqui os sinais. M igual a 16, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E tem esses 4 aqui internamente. Né? Então, você vê aqui, essa aqui é o M igual a 16. Você tem amplitude, for pegar, na realidade vão ser combinações disso aqui. Eu acho que esse Mzinho aqui é que eu acho que ele vai aqui até o M menos 1. Deve ter alguma coisazinha aí no meio, né? Depois eu olho aí direitinho aí, passo aí para vocês. Mas o fato é que, for pegar aqui um M igual a 4, que nós teríamos isso aqui. Né? Vou pegar aqui. Né? Você nota aqui que tem ainda aqui, dá para você enquadrar isso aqui similar a um PSK, porque ele só tem 4 sinais, mas quando você pega aqui o de 16, o de 16 já é um pouquinho diferente. Né? O de 16 aqui não dá para você colocar tudo no mesmo círculo. Você tem um conjunto aqui que está no mesmo círculo, tem a mesma energia, mas você vai ter aqui os outros, né? E já não podem ser enquadrados. Então, você pega aqui, ó. Eu não sei se isso aqui fica aqui desse jeito, mas
esses aqui teriam outra energia, né? E esses aqui de fora, aqui, teriam uma outra energia. Então, é um pouquinho mais complicado de trabalhar, porque você vai ter elementos aqui de energias diferentes, e o que é que você está fazendo aqui? Mudando duas coisas, né? A amplitude e a fase. Então, ainda, né, tem várias formulazinhas dessas que elas, por enquanto, não fazem muito sentido, mas que depois, né, vocês vão, de alguma forma, vê-las nas expressões, né? Como, por exemplo, a distância mínima, né, está colocado aqui, a energia de bit média e assim por diante. Em alguns casos é bem fácil, né? A gente pegar aqui e ver qual é a distância mínima. Pega aqui, no caso desse aqui, que só tem 2, né? Qual é a distância mínima? É só você pegar, calcular aqui a distância entre 2 pontos. Mas aqui, umas que já são mais complicadinhas como essa, aí você diz, qual é a distância mínima? A distância mínima entre esses dois elementos, né? Entre esse e esse, né? Aí tem as contazinhas que se faz aí para chegar nessas expressões e às vezes envolvem um pouco de geometria. Pronto, né? Deixa eu respirar um pouquinho. Então, vou só voltar aqui um pouco lá para os slides, né? Nós vimos aí, pelo que eu lembro, né? Eu até dei uma olhada lá nos vídeos, né? Foi até o QAM, né? Deu uma passada aí meio rápida, aí já estava chegando no final da aula lá com o QAM. Aí nós temos essas expressões aí de distância mínima, essas coisas que podem ser verificadas aí geometricamente. Então, eu posso, talvez, com um pouquinho de geometria aqui, você verificar, dizer, olha, qual a distância mínima? É essa? Ou pode ser essa aqui, né? Aqui, geometricamente, a gente vê que é o cateto aqui, né? Não é a hipotenusa aqui, que é a distância mínima. Então, só você pegar, né, aqui, calcular o tamanho desse pedacinho, você tem a distância mínima. Aí também a energia média, a energia média já é um pouco mais chatinho de calcular, porque tem termos com diferentes energias, mas não é nada aqui do outro mundo, né? E aí nós temos aí as expressões. Então, em resumo, nós vimos duas coisas aí. Nós vimos um M, que nós chamamos, né? O que é M? É a quantidade de sinais que eu tenho, né? O que é que o M, os valores que ele assume em geral? Vai ser uma potência de 2, né? Então, o M pode ser algo tipo 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, né? Isso aqui vai. M é igual a 2 elevado a K, em que K é a quantidade de bits que eu estou agrupando. Então, eu agrupo K bits e associo a uma forma de onda, né, que eu tenho aí. E a outra coisa, né, é o Nzão. O que é o Nzão? O Nzão é a dimensão do espaço de sinais. Nós vimos que no caso do Pan, o Pan é representado por uma reta. Então, a dimensão dele é 1, o Pan. Já o PSK e o QAM, eles são representados no plano. Então, eles têm lá um vetor aqui correspondente a um cosseno aqui do lado, um φ1, e tem um vetor correspondente ao seno φ2 aqui desse lado. E você aqui desenha os pontos. Então, nesses casos aqui, apesar de o número de sinais poder ser o que você quiser, o seu N é 2 aqui. Então, aqui nós temos N igual a 2. Então,
isso aqui é o que nós chamamos a dimensão do espaço de sinais. Isso aqui vai fazer muita diferença no que a gente chama do processo de demodulação, na recuperação dos sinais, né? Isso a gente vai ver. Então, o N de navio é 2, né, independente do número de sinais da constelação. Aí, né, o que vai fazer é aumentar a quantidade de pontos que você vai ter na sua constelação. Aí você chega e diz, só tem esses casos, né? Não existe aqui uma constelação tridimensional, quadridimensional ou assim por diante. Existe, né? Para quem lá viu PCOM, tá vendo que está faltando aqui, já viu modulações em amplitude e em fase, está faltando a modulação em frequência. Isso daí é o que nós chamamos de sinalização multidimensional. Aqui a ideia vai ser também usar o domínio da frequência para você aumentar a quantidade de dimensões. Então, qual é a ideia aqui? É você ter sinais ortogonais, né, com a mesma energia, e você tem uma base aqui definida desta forma. Qual vão ser aqui os vetores que eu vou ter aqui nesse caso? Você observe aqui que a gente poderia arranjar aqui M vetores ortogonais. Então, se você fizer o produto interno desse com esse até aqui com o SM, né, você vai ver que isso aqui são todos vetores ortogonais, né? E isso aqui, cada um está correspondendo o que a um sinal. Como é que a gente faz aqui a representação? É só pegar e usar aqui a base correspondente. Então, se você tiver aqui só 2, né, não vai fazer muita diferença. Então, você vai ter o quê? Você teria 2, você teria um raiz de E aqui, e aqui o 0 raiz de E aqui. Continua tendo aqui vetores ortogonais, mas se você botar 3 aqui, você já teria, né, 3 dimensões. A gente não usa um número 3, né, usaria um 4, mas para usar um 4 eu já teria que fazer um desenho em 4 dimensões aí, e aí eu teria problema, né? Né? Então, isso aqui seria um exemplo de constelação que a gente chama multidimensional. Então, você pode mudar essas dimensões, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Você teria, se tivesse M igual a 16, nesse caso, o seu N também corresponderia a 16. Você teria 16 dimensões no espaço de sinais aqui, né? E cada um desses sinais aqui, eles são ortogonais entre si. Eles seriam sinais ortogonais. Aí, né, tem a teoria aí, distância mínima aqui entre esses elementos, dá para chegar nisso aqui. E o que eu quero chegar para vocês é nessa constelação aqui que a gente chama de, quer dizer, nessa modulação de FSK. Então, eu vou voltar lá para vou voltar aqui lá para a minha janela das contas, né, para a gente fazer umas continhas. E qualquer dúvida aí, podem aí me interromper. Então, o que é que eu estou buscando nessas sinalizações ortogonais? Eu estou buscando um conjunto de sinais ortogonais, né? Isso daí, né? Sinais ortogonais. E tem várias opções possíveis, né? A primeira delas que a gente está olhando vai ser a FSK ou
isso aqui a gente chama de frequency shift keying, né? Se eu não estou enganado aqui a forma de se escrever. É o equivalente aqui que nós teríamos do FM analógico. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu tenha formas de onda, eu chamo aqui SM de T, elas vão ser dadas aqui por essa forma. Vai ser raiz de 2 vezes a energia do sinal, aqui eu tenho o intervalo do símbolo, isso aqui são fatores de normalização, cosseno de 2π FCT mais 2π M delta FT. Então, aqui nós vemos que nós temos aqui o Mzinho, né, que ele está entre 1 e o M que você está querendo, e aqui apareceu um novo parâmetro aqui, que a gente está olhando, delta F. Isso aqui é o que a gente chama de desvio em frequência. O que é que você observa, né? Se a gente fosse construir as coisas. Imagine aqui que você tem o M, um Mzinho não. Um Mzão igual a 4. Então, você teria um cosseno de 2π FCT mais 2π, vou pegar delta FT, depois você teria aqui 4π delta FT com 2, depois aqui 6π delta FT, e depois aqui no final, quando você tivesse 4, né, 8π delta FT. E isso aqui, note que aqui o tempo apareceu aqui, né? Então, esses termozinhos aqui, se fosse agrupar, eles pertencem aqui ao elemento que está definindo a frequência. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui o 2π em evidência, você tem aqui 2π, o tempo também em evidência, aí você tem FC mais delta F, né? Vou pegar aqui, aí depois você teria o FC mais 2 delta F, o FC mais 3 delta F e o FC mais 4 delta F. Então, é como se aqui você estivesse dando uns incrementos na frequência, né? A primeira frequência é FC mais delta F, a segunda frequência é FC mais 2 delta F, a terceira frequência é FC mais 3 delta F e assim por diante. Então, você está variando as formas de onda, né? Elas vão ter frequências diferentes, né? E aí vem a seguinte pergunta. Essas formas de onda, elas são ortogonais? Né? Para a gente ter uma sinalização que nós chamamos de multidimensional, elas têm que ser ortogonais. Então, o primeiro ponto é a gente determinar aqui quem é esse ΔF. É a chave aqui do problema. Então, tem umas continhas que eu acho até bom que tem o desenvolvimento dela através do equivalente passa-baixa, né, que é uma forma aqui de fazer, mas a gente pode fazer através aqui dessa forma usual que tem aqui. Então, eu vou pegar aqui duas formas de onda, SM de T igual a, pegar aqui raiz de 2 sobre T cosseno de 2π FCT mais 2π M delta F vezes T. E a outra vai ser um SMzinho de T, aqui eu usei M, aqui eu usei N, né? Eu peço desculpas aqui pela minha letra, às vezes ela tende a ficar um pouco borrada.
E aqui, o que variou aqui foi só o N, né? O N, o índice. Então, o que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo verificar que essas formas de ondas são ortogonais. Então, eu estou querendo fazer esse produto interno de SM por SN, que são formas de ondas reais, então seria a integral de 0 a t, o intervalo do símbolo. Aí eu faço o produto aqui entre elas, né? Então, eu teria raiz de 2 é t, raiz de 2 é t, e aqui nós temos o produto dos cossenos. 2π FCT mais 2π M delta FT cosseno de 2π FCT mais 2π N delta FT e dt, né? Então eu faço aqui essa integral e o meu objetivo aqui é mostrar sobre que determinadas condições isso aqui dá zero, né? Essa integral. Então eu vou lá resolvendo, né? O termo aqui vai vir 2e sobre t aqui para fora. Esse produto de cossenos nós podemos colocar ali com 1/2 como o cosseno da soma vezes o cosseno da diferença. Então, a diferença aqui vai ser o cosseno vai cancelar os 2π FCT, então você fica com 2π M menos N delta F, o T, aqui. E o outro termo vai ser o cosseno da soma, né? Então, vai ter o 4π FCT, mais aqui o 2π M mais N delta FT. Tudo isso aqui dt. Pode trabalhar com esses termos aqui em separado, né? Aqui esse 2 cancela com 2, isso aqui dá E sobre T. A integral aqui desse primeiro vai ter a integral do cosseno, vai ser o seno de 2π M menos N delta F o T. E aqui você vai pela derivada aqui do que está dentro, que é o 2π M menos N delta F. E avalia isso aqui de 0 até o T, né? Teria isso daqui. Da mesma forma, você faz aqui com esse outro termo, né? Esse outro termo, a variável aqui é T, então você tem aqui também a mesma coisa, 4π FCT mais o 2π M mais N delta FT. E aqui a derivada, né? 4π FC mais o 2π M mais N delta F. E avalia de 0 a T. Observe aqui que, nesse caso aqui, apareceu o FC aqui embaixo e o FC, ele é muito maior do que a banda de sinal. Então, o que é que você está fazendo? Você está pegando aqui um termo, né? Que é um seno. Tá aqui, o seno, ele está entre menos 1 e 1, o valor, e está dividindo por alguma coisa que tem um valor muito grande aqui, como o FC. Então, isso aqui vai para 0. Você não precisa se preocupar com o termo. Então, o que resta vai ser esse daqui, né, o da esquerda, que vai dar o seno de 2π M menos N delta F T, menos o seno de 0, que é 0. Então, vai ficar só esse termo e aqui o 2π M menos N
ΔF. Você pega o quê? Pode agrupar isso aqui embaixo e essa igualdade aqui vai dar para vocês o E5 de 2π m menos n ΔFT, onde o sinc, né, o sinc de x é aquela funçãozinha lá de análise de sinais e sistemas. É o seno de x sobre x. E nós sabemos, né, que sinc de x igual a zero se o seno de x igual a zero, ou seja, o x é um kπ, né, um múltiplo de π. Então, a gente pode fazer dessa mesma forma, né? Isso daqui vai ser zero, então implica que o 2π m menos n ΔFT igual a k vezes π. Π corta com π. O que nós estamos querendo é saber o valor do ΔF. Então, ΔF vai ser igual a k dividido, né, por 2m menos n vezes t. E nós estamos procurando aqui o menor valor de ΔF capaz de fazer. Então, a gente for pegar o ΔF mínimo, é o que? Você fazer esse K igual a 1. E aqui a diferença entre esses índices, né? Isso aqui não pode ser zero, então seria a mesma coisa. Se a diferença entre esses índices for 1, você teria aqui a menor separação aqui, que é 2 sobre t. Então, isso aqui está falando, né, que o menor incremento que a gente for pegar em frequência para você ter os sinais ortogonais é esse valor aqui, como está aqui, né, ΔF igual a 1 sobre 2t. Então, vamos voltar lá ao nosso exemplozinho lá que está colocado aqui, né, do FSK. Então, imagine aqui que você tenha lá vamos pegar aqui, um tempo de símbolo igual a 1 milissegundos, né? Eu for pegar 1 milissegundos. Então, 1 milissegundo vai ser 10 a menos 3 segundos. Então, o seu ΔF vai ser 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 0,5 vezes 10 a terceira hertz, ou seja, 500 hertz, né, a sua separação. Então, quer dizer que se o seu tempo que você leva para mandar um símbolo for de 10 a menos 3 segundos, a separação entre as frequências ela vai ter que ser essa, 500 hertz. Então, você poderia ter uma forma de onda do tipo... imagina aí que o seu FC seja, vamos botar 500 kHz, né? Então, o que é que você teria aqui? Um seu sinal lá, um cosseno de 2π vezes t, o 500K, mais aqui o 500 Hz, né? A sua segunda forma de onda era 2π 500K, mais aqui o 1000 Hz. 1000 Hz, né? Depois aqui faz a mesma coisa, 500K, mais aqui o 1500 e a outra 2000 Hz. Então, você nota aqui que você tem 4 frequências, mas não pode ser qualquer frequência, não. Ela tem que ter a separação correta, né? Que a separação depende da duração do símbolo. Se você não fizer isso, né? Imagina aqui que você bote 500 e você bota aqui, sei lá, 950, né?
500K mais 950. Aí elas já não vão ser ortogonais, né? Elas já, por causa dessa diferençazinha, elas já não são ortogonais. Isso aí pode dar algum problema para você. Então, esse aqui é o FSK, né? A gente não utiliza muito o FSK diretamente, mas esse conceito de frequências ortogonais, ele vai aparecer lá na frente, quando a gente for dar uma olhada em OFDM. Então, é como se combinasse essa ideia da gente aqui de frequências ortogonais com o QAM que tem. Então, é uma mistura. Esses sistemas modernos, eles são bastante complexos nesse caso, né? Você tem o QAM, que é algo bidimensional, que você joga numa estrutura que separa as coisas em frequências ortogonais. Então, é como se você estivesse dividindo as coisas no tempo, na frequência, né? Para otimizar tudo. Mas, se for usar o FSK puro, né? O FSK puro é essa ideia, né? Então, aí, né, você vê que mexendo nesse intervalo aqui, você também muda as frequências. Se o seu tempo aqui já for de 1 microsegundos, que é 10 a menos 6, você já vai ter aqui o seu delta F aqui da ordem dos megahertz, né? Ele já vai ficar aqui 0,5 MHz. Então muda, né? Quanto esse incremento ele está dependendo da duração no tempo do símbolo. Então você meio que está amarrando o tempo com a frequência. Isso aqui é algo lá que tem muito no Fourier. Então eu achei interessante aqui fazer essa dedução, né, para vocês terem uma ideia aqui do que da ortogonalidade. Você pode até fazer alguns experimentos usando algum softwarezinho desses aí, que faz a integração, essas contas aí, resolve essas integrais, né, e você pode verificar aí se por acaso você mexer um pouquinho nesse ΔF, se as coisas continuam ou não ortogonais, né? Imagina que você faz uma conta lá, manda resolver a integral com esses dois sinais aqui que estão ortogonais e faz aqui com a variação dessa para você ver o cálculo, né? É só botar o software para resolver essa integral que eu resolvi aqui, né? Que está aqui. Na mão dá trabalho, né? Mas aí com um computador pode ser que fique fácil aí. Você tem uma ideia dessa questão da ortogonalidade. Aí esse aqui é um paradigma que a gente ainda está usando, né? O 5G ainda utiliza muito essa técnica aí, eu falei, ó, OFDM, que é a divisão aí de for pensar aqui em frequências ortogonais. Esse O aí vem de ortogonal. Tem propostas aí para, eu acho talvez para a sexta geração de telefonia móvel aí, que você tem umas técnicas aí de coisas que são não ortogonais, né? É algo mais difícil de trabalhar, mas aí abre outros caminhos, né? Vê que a ortogonalidade ela é muito usada, embora aí vocês possam aí não tá ligando o nome às coisas, mas pega o que é o Fourier, a representação em Fourier. É uma base ortogonal de funções, né? Então tem muita coisa aí que utiliza essa ideia de ortogonalidade e aqui também comunicações a gente está fazendo isso, né? Está usando essa ideia de ortogonalidade para isso. Então, pronto, uma vez que a gente já definiu aí quem é o ΔF, você já tem as formas de onda, e o que é que você faz aqui para ter os vetorzinhos lá no espaço de sinais? É só pegar o que está aqui, né? É simples, né?
pega lá o seu sinal, divide por raiz de energia, você tem a base e o seu vetor no espaço de sinais nada mais é do que você fazer isso, né? Então, é só esses pontos, o seu sinal vai depender do seu φ. Como é o φ, é pegar aquele sinal, pega o sinal lá do FM, aquele cosseno, não sei o que, mais delta F, divide pela raiz de E, pronto, né? E isso aqui são os seus sinais de base, são os sinais que você está transmitindo nas frequências incrementadas por ΔF. Bem, né? Então, essa foi a visão da gente das modulações sem memória. Tem ainda outros tipos de sinalizações ortogonais aí, sinais de Hadamard, a gente não vai ver isso aqui, né? A partir de matrizes de Hadamard, tem sinalização simplex também, isso, com código, tem várias formas aí de você obter aqueles vetores ortogonais, né? A construção é o que não falta. E, além das sem memória, a gente tem a ideia de com memória. Eu vou fazer aqui uma abordagem mais sintética, eu vou mostrar mais ou menos para vocês a ideia do que propriamente as contas, né? Porque as contas disso aqui não vai trabalhar muito com isso, é só para vocês terem uma ideia. Numa modulação, pegar aqui um QPSK, vou pensar o que era o QPSK que nós vimos. Você tinha um sinal aqui, outro aqui e outro aqui. Imagine que eu transmiti inicialmente esse e depois eu transmiti esse. Eu tenho uma diferença de fase entre eles de 90 graus, né? Então, ao transmitir esses dois sinais aqui consecutivamente, eu teria uma situação dessa que está colocada aqui, né? Você nota que tem uma diferença abrupta entre as fases, né? Se eu transmitir este daqui, né? Digamos, eu fui para essa sequência, transmiti esse, e depois eu transmiti esse aqui de baixo, o que é que aconteceu? Entre o de cima e o de baixo tem uma diferença de fase de 180 graus. Então, eu teria essa situação que está colocada aqui embaixo, né? Em ambos os casos, você nota que você tem um salto abrupto, né, entre as fases, e isso se vai traduzir, se a gente fosse fazer o Fourier lá dos sinais que eu estou transmitindo, né? Pega aqui em função da frequência lá, faço o Fourier, vai espalhar o meu espectro, né? Você vai precisar de mais banda para transmitir. Aí você diz, bem, eu poderia fazer alguma melhoria, né? Fazer isso aqui, evitar essa transição de 180 graus, né? Entre for transmitir esse e esse, né? Pode fazer. E aí entra a ideia da memória, né? A gente tem aqui dois esquemas que usam memória. Tem um aqui, offset QPSK, que as transições aqui são no máximo de 90 graus, você não tem aquela transição de 90 graus. E tem esse outro, olha. Observe esse aqui de cima, que é o que a gente chama de... esse aqui é o GSMK, né? Eu acho que é um negócio assim, deixa eu ver. Não tem como eu apagar o negócio aqui. O que é que aconteceu? Aqui você não tem aquela transição abrupta de fase, né? Todas as transições aqui estão suaves. O que é que acontece? É como se você transmitiu aqui o primeiro símbolo, levou 3 ciclos, né? Esse aqui e esse aqui. Já para transmitir o segundo, você usou aqui 2 ciclos. Então, aqui você tem uma frequência que é maior, né? Você está tendo mais repetições, e aqui tem uma frequência menor. Então,
Você meio que casou as coisas direitinho, né? De uma forma que, modificando a frequência, você evita essas transições abruptas de fase. Para fazer isso, você tem que saber o que foi transmitido antes. Então, essa é a ideia da memória, né? Você, além de vir um bit para você codificar, né, numa forma de onda, você vai ter que saber um estado, né? Então, é a ideia das modulações com memória. E como é que são essas expressões? Bem, você vai ter uma fase da portadora, né, que varia de acordo com essa expressãozinha. Então, você tem aqui um 2π, tem aqui uma somatória. Observe que tem uma espécie de um passado que vai daqui do menos infinito, né, até se for pegar aqui o tempo aí que você está se referindo, aí, o tempo atual. Então, vai somando coisas, tem aqui o símbolo que você está querendo, né, mandar a sequência dos índices de modulação em forma de onda escolher. Não vou entrar em detalhes o que é cada um desses, mas o que é importante a gente observar é que, além do que chega, tem uma memória que você leva em consideração, né, que vai produzir essas coisas. E tem ainda, né, um que é um formatozinho do pulso. O formatozinho do pulso pode ser algo do tipo, vou pegar aqui retangular, um formato aqui gaussiano, são esses aqui os formatos básicos. Que na hora que você escolhe um Gzinho desse, a integral dele dá um Q, e esse Q é o que aparece nessa fórmula para controlar a fase, né? Então, vai fazendo isso, né? E com isso, você vai fazer aquela mágica de transmitir formas de onda que casam direitinho, né? Que encaixa aí perfeitamente e não tem aquele salto de fase. Então, no final das contas, o que é que você vai transmitir? O seu sinal modulado. Ele parece com o que a gente tinha antes, né? Tem o 2π FCT, tem aquele termo, raiz de 2 é T, pode ter uma fase inicial, mas aqui entra o termo que é o Chan dessas modulações com fase contínua, né? Que é aquele φ de TI. Né? E a forma como você escolhe esse I é que vai definir o seu tipo de modulação. Aí tem esse CPFSK, que você faz o H de K aqui desta fórmula, né? Usa o G de T como um pulso retangular, e aí você vai ter este tipo aí de modulação. Tem as possíveis trajetórias também, eu não vou pegar aqui no caso, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, no final das contas, é o resultado aí que a gente teria. O MFSK, né? O MSK, aí na hora que substitui faz as hipóteses apropriadas, na hora que distingue a expressão, né? Nota que vai ter ali aquele termo que foi colocado, né? O termozinho lá do I, o termo complicado, né? Esse φ de TI é o termo aqui da fase complicada, e pode agrupar. Então, note que a frequência meio que está variando, tem o FC, mas tem esse termo 1/4T e de N, então a frequência varia. Então, no caso binário, é como se tivesse duas frequências, e tem aqui um termo de fase também aqui que está no meio. Aqui também tem a questão de ortogonalidade, né? E no final das contas, o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer você ter esse formatozinho suavezinho como está aqui. Observe que aqui você tem duas frequências, né? Mas você, graças a essa compensação e essa memória, você não está tendo esse salto de fase que acontece aqui nesses outros lados.
não preciso nem dizer aqui que é muito mais difícil analisar um esquema desse do que os que não têm memória, né? E além disso, também é mais difícil de você operar, né? Porque você vai ter que manter aí uma sequência de estados, a demodulação também não é algo assim tão trivial, mas graças a essa complexidade, isso aqui em algum momento pode ser útil para melhorar alguma coisa. E lá no padrão GSM se utilizava isso aqui, né? A gente não tem mais o GSM, tem ainda, né? Eu acho que na hora que baixa para o 2G no celular, se por acaso você estiver baixando no celular, vai trabalhar aqui com isso daí, esse tipo de modulação, né? Eu acredito que eu não lembro, né? Teria que pesquisar se um esquema desse persiste em gerações mais novas da telefonia móvel, né? Mas de qualquer forma aí tá aí para vocês, né? E é o que eu queria passar hoje em dia, né, dessas técnicas de modulação. Então, o que é que vai ficar aí para já na próxima aula, na próxima semana, a gente vai trabalhar com os receptores. Até agora, nós vimos como modular, né? Então, se modula, né? Transmite a forma de onda, mas ainda falta recebê-la. Então, você vai receber e vai projetar os receptores para receber esse tipo de sinal. E é o que a gente vai ver na próxima aula, e eu espero, acredito que mais tardar, final da semana, eu estarei colocando aí algumas atividades aí para vocês praticarem um pouco essas coisas que viram até agora. Não vai ser nada aí tão difícil, né? O objetivo é mais ou menos praticar, porque acho que vocês devem ter percebido, né, que estava meio abstrato essas coisas, se não, quando não faz exemplos, né, realmente fica difícil, né? Então, passar muito conteúdo mesmo. Essa é a parte, eu diria, mais complicadinha. Depois, quer dizer, tem as deduções das fórmulas são complicadas, né? Mas tem a parte de simulação é mais simples. Eles chegarem a ver aí nos livros, às vezes, as deduções de algumas expressões, vão ver que dá um pouco de trabalho, né? Mas, fora isso, é um assunto que eu acho que é interessante, e conhecer o formalismo do espaço de sinais, as coisas ficam mais ou menos triviais. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, né?